Saudações literárias, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Frontin e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre letramento literário. Antes de fazermos o isolamento por causa dessa pandemia, eu passei para os meus alunos a proposta de leitura de alguns romances. Certo? E eu quero dividir com vocês os meus objetivos de letramento a partir dessa leitura. Então vejamos o primeiro, debater verossimilhança no enredo. Então, verossimilhança nada mais é do que a semelhança que existe entre o enredo e a vida real, certo? Nós temos algumas situações de enredo, de ficção, de romance, que não condizem, especificamente com ações e reações que as pessoas costumam ter na vida real. Isso, usado com muita intensidade pelo autor, acaba tirando a verossimilhança da obra. Então, cada um dos romances lidos, eu tenho a proposta de debater com os alunos o que estranhamento causou determinadas tramas do enredo que eles leram, como ela se separou da nossa realidade. Okay? Como segundo objetivo, eu tenho é um objetivo simples, identificar o núcleo do enredo e tramas que orbitam em seu entorno. Quer dizer, é uma história de vingança, é uma história de paixão, certo? Então, esse é o núcleo do enredo. Quais são os personagens, quais são os protagonistas e antagonistas. Então, assim dito, eu quero que eles tenham uma clareza sobre isso, que eles consigam identificar, o que não é muito difícil assim na leitura de um romance, dessa estrutura romance. A não ser quando a gente fala, porque eu nesse momento estou na página 700 de Guerra e Paz, e o que eu percebi dessa literatura russa é que é muito complicado identificar esse núcleo de enredo, porque a literatura russa ela costuma ter uma quantidade enorme de personagens, as quais são dadas assim, importância quase similares pelo autor. E eu só descobri na página 700 que nós temos 3 personagens principais aqui na história, Guerra e Paz, que é Pedro, André e Natasha, e que são de famílias diferentes e vivem em locais diferentes da Rússia, ok? Então, mais para os livros brasileiros que eu passei para os alunos, isso não vai ser tão difícil, ok? Como terceiro objetivo, descrever a linearidade ou não cronológica do enredo. Então, na vida real, nós temos o tempo, ele é imutável, ele é inalterável, Segue-se os minutos, os dias, os meses, os anos, um após outro, todos do mesmo tamanho, certo? E na mesma velocidade. Mas num romance não é bem assim. No romance você tem alguns truques do enredo, como flashback, temos a aceleração do tempo, temos a desaceleração do tempo, temos saltos cronológicos, quando o enredo diz assim, uma semana depois, um ano depois, coisas que nós não temos na cronologia da vida, certo? Então, quando esses efeitos acontecem dentro do romance, nós dizemos que ele saiu da linearidade comum cronológica da vida. Então, eu quero que meus alunos também identifiquem isso. E compreender a profundidade psicológica das personagens.